Combinado. Boa tarde a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai só esperar mais um minutinho que tem o pessoal entrando. A gente está só admitindo todo mundo. E já começamos. Boa tarde. Boa tarde. Só mais um minutinho, pessoal, a gente está admitindo, todo mundo está entrando e a gente já começa. Não, a Neia. Ótimo. Já tem o pessoal se conectando, mas para a gente não sair muito da nossa programação, vamos começando. Então, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao nosso segundo evento de 2021 da nossa iniciativa A Tendência Secretariado Executivo. E hoje a gente está aqui, então, com a presença da Denise Santos, que vai falar um pouquinho com a gente. Mas antes, então, de eu passar a palavra para a Denise, eu tenho alguns recados que eu queria passar para vocês. O primeiro deles é em relação ao Zoom, tá? Então, para quem não estiver acostumado a mexer no Zoom, durante o evento, fiquem 100% à vontade para enviar as perguntas e comentários que vocês tenham no chat, tá? Então, ele fica aqui na parte de baixo da tela de vocês, a barra de ferramentas do Zoom, é o símbolo do balãozinho. Fiquem à vontade para enviar todas as perguntas, comentários que vocês tenham, que a gente vai lendo conforme o evento for acontecendo, ou mais ao final, para tentar responder todo mundo. Além disso, também, ao final do evento, a gente vai projetar, lançar a pesquisa de satisfação do evento, tá? Então, são 3 perguntas de múltipla escolha bem rápida, para vocês responderem, porque a gente está sempre tentando melhorar a qualidade das nossas iniciativas para vocês. Então, a opinião de vocês é sempre muito importante. E agora, saindo um pouquinho do Zoom, durante esse momento de pandemia que a gente trouxe os eventos para o formato online, muitas pessoas que não conseguiam participar dos nossos eventos presenciais acabaram agora conseguindo participar dos eventos, já que fica sempre mais fácil. Então, acredito que alguns de vocês não saibam, mas a iniciativa A Tendência Secretariado Executivo tem um grupo diretor. Esse grupo diretor é composto por 4 secretárias das nossas empresas associadas, que ajudam a gente na organização desses eventos, dão as sugestões de temas, palestrantes, e dão todo o apoio para a gente trazer sempre esses eventos para vocês. Eu queria pedir agora, então, que as 4 membros do grupo diretor, se estiverem aqui, abram suas câmeras, só para eu apresentar cada uma de vocês. Então, na hora que eu chamar vocês, dão um tchauzinho, façam algum sinal para o pessoal conhecer vocês. Então, eu estou vendo aqui a Nádia Kalitsky, da Bayer. Olá, pessoal. E também a Rita Cervantes, da Henkel. A Rita, ela é a coordenadora do nosso grupo diretor atualmente, está no grupo desde que ele foi criado, já há bastante tempo.
Então, elas são duas delas que ajudam. Eu estou vendo aqui se as outras duas estão presentes, mas acho que não. São as duas das quatro que ajudam a gente na organização desses eventos e que sempre estão dando todo o apoio com temas e palestrantes. E a Melissa também. Melissa, que é da HTV. Isso. E a gente, então, está com 4 membros atualmente no grupo diretor e temos uma vaga em aberto, tá? Esse grupo diretor... a Vivi também está aqui, acabei de ver. Esse grupo diretor, então, que nem eu comentei, eles dão todo o apoio para a gente na organização desses eventos. A gente tem algumas reuniões que a gente faz com o grupo diretor para sempre ter um feedback em relação aos eventos, sempre melhorar as nossas iniciativas. E a gente gostaria muito de ter a participação de mais uma secretária de uma de nossas empresas associadas participando desse grupo diretor. Então, eu queria deixar aberto aqui o convite para quem tiver interesse em fazer parte, quem quiser fazer parte, conhecer mais, saber melhor como funciona o grupo diretor e a iniciativa como um todo, para entrar em contato com a gente e falar que gostaria de participar, que a gente marca um call individual com cada uma que tiver interesse, para explicar um pouco melhor e ver as possibilidades e ver se faz sentido tanto para ambos os lados. Agora eu quero ver um pouquinho para as 4 meninas do grupo diretor, se vocês querem comentar alguma coisa em relação ao grupo, ao evento de hoje, para vocês se apresentarem também para as que estão participando hoje. Eu vou começar, então. Muito bem-vindo, pessoal. Bem-vindos, né, a todos. Muito bom ver a casa cheia, muito bom. Como o Guilherme comentou, o convite está feito para quem se interessar em participar. O comitê diretor é um grupo bem ativo. E, além disso, as palestras, só relembrando que as palestras são abertas para qualquer pessoa, não necessariamente a empresas associadas à Câmara Alemã. Então, a gente tem essa conveniência de poder divulgar para os nossos colegas para participarem. Então, fiquem sempre super à vontade para repassar o convite, ok? E é isso. Bem-vindos aí para o evento de hoje, foi um prazer. Rita, você está no mudo. Desculpa. Complementando aí o que a minha colega Nádia colocou, será muito bom se uma de vocês, ou alguns, né, se candidatarem para colaborar conosco desse grupo. É uma troca de experiências muito boa, é uma integração muito boa, é um grupo que tem uma energia, uma integração muito boa, e desejo a Denise aí muito sucesso na palestra de hoje. Ótimo, obrigado, Nádia, obrigado, Rita. Então, pessoal, eu mandei aqui no chat, quem tiver interesse, quem quiser saber mais como funciona, deixei meu e-mail para vocês. Basta enviar um e-mail falando que tem interesse, que a gente marca um call com vocês rapidinho, só para explicar como funcionam os detalhes, para a gente alinhar a participação de vocês. Então, agora, sem me alongar mais, já falei bastante, vamos para a palestra. Denise, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, se apresenta o pessoal e já fica à vontade para começar a sua apresentação. Esse conjunto plush, não vou olhar agora com calma. Acho que eu posso começar agora, né? Pode sim. Tá bom. Então, primeiramente, eu queria aproveitar, né, a oportunidade e abrir esse encontro agradecendo o convite. Então, o secretariado fez parte da minha trajetória profissional por um longo período e eu tenho muito apreço e carinho por essa profissão e por essa rotina. Então, obrigada. Então, que a gente tenha então um encontro aqui, no mínimo, interessante, que seja dinâmico, até porque a gente está um pouco cansado de permanecer muito tempo nas telas, né? Então, a jornada profissional, que agora ela é virtual e feita através desse mundo que a gente precisou criar, que ele é mais interno do que externo, também tem exigido de nós um pouquinho mais de esforço físico e tem proporcionado um pouco de cansaço. Eu vou pedir aqui para a gente habilitar
eu consigo, que eu já vi que já dá. Compartilhar minha tela. Pronto. Vocês me veem? Sim, tudo certo. A tela também, né? Sim. Ótimo. Então, eu trouxe aqui, propositalmente, uma coisa mais leve, porque a proposta, de fato, é sair um pouquinho do modelo que a gente está vivenciando nos 360. Então, eu trouxe 4 slides que a proposta é mais para uma conversa de que, de fato, um conteúdo pesado, teórico, maçante. Então, é mais uma troca do que de ditar regras ou teorias. Eu acho que a gente tem que descomplicar um pouquinho, principalmente agora, do que trazer um pouco mais de leveza e não o contrário. Então, a proposta do nosso encontro é falar um pouquinho de rotina profissional e a vida privada. Então, quando a gente está há mais de um ano trabalhando essencialmente ou em grande parte do tempo num ambiente virtual, em home office especificamente, a gente viu muito mais intenso essa relação entre o trabalho e a nossa vida privada. Então, o tudo junto e misturado, o 1, 2, 3 valendo, que a gente precisou armar e criar desde o ano passado, trouxe para a nossa rotina, e principalmente para a rotina do profissional de secretariado, grandes desafios. Então, jornada de trabalho estendida, múltiplas tarefas, entre essas a do trabalho e da vida privada, adequação, então, de vários processos, auxílio para os gestores que também foram pegos de surpresa, quem não foi, né? Afinal de contas, ninguém havia preparado num business plan um acontecimento como uma pandemia, por exemplo. Então, ser gestor também nesse novo modelo também tem sido desafios para os gestores e o secretariado, como efeito colateral de proximidade, também vai sendo impactado nessa nova gestão. Então, para introduzir, eu trouxe aqui uma observação. Quando o público invadiu o privado, sentimos no íntimo o que esse efeito de tudo junto misturado trouxe para a rotina das mães, da família, das crianças, desse trabalho que, ora, cumpre uma carga horária antes da pandemia, de horário comercial, e alguns momentos não, porque tudo junto é misturado mesmo. Eu vi dados do ano passado que, ao passo que o uso do e-mail diminuiu, aumentou muito a utilização de mensagens instantâneas. Então, fazendo uma comparação, determinadas empresas usaram muito mais mensagens ou uma comunicação informal do que aquela formalizada através de e-mail. Isso pode significar, por exemplo, que a urgência da comunicação mudou. O e-mail é considerado uma comunicação de espera, né? Então, você manda um e-mail e espera o tempo que a outra pessoa vai te dar aquela resposta tão necessária. Quando você usa mais mensagens instantâneas, sejam elas formais ou informais, dentro de cada instituição, WhatsApp, Web Messenger, independente do tipo de ferramenta que a empresa usa, algo nos sinaliza. Então, o que aconteceu
com a implementação do home office, que a utilização das comunicações instantâneas e mais rápidas tornaram-se mais frequentes. Então, isso é uma reflexão que eu já deixo para vocês e para a gente conversar ao longo desse encontro. Falando nisso, eu não consigo ver por aqui com facilidade o chat, mas eu vou deixar aberto aqui que a ideia nossa é de trocar uma ideia e não, de fato, eu passar aqui um conteúdo sem troca. Então, se vocês tiverem algumas perguntas, podem enviar, que depois eu dou uma olhadinha, ou então levantar a mão do Zoom, que aí eu consigo ver com mais facilidade, para a gente trocar, de fato. Então, se tiverem alguma dúvida, por favor, levantem, conversem, aproveitem, e a ideia é, de fato, mais um bate-papo do que o contrário. Então, essa primeira reflexão eu já deixo para a gente pensar. Então, o que aconteceu para que algumas empresas se sentissem, então, talvez um pouco mais ansiosos, né? Então, com uma urgência maior nessa comunicação. Então, é o primeiro sinal de que as coisas mudaram do ano passado para cá. Então, eu não, acho que nessa altura do campeonato, depois de quase 18 meses de um distanciamento social, acho que a gente não está mais na fase ou no caminho de falar, então, das diferenças entre um cenário e outro. A gente já passou desse período e desse contexto, né? A gente já não precisa falar, por exemplo, que algumas empresas foram mais felizes ou tiveram mais flexibilidade para trabalhar no home office. Então, se cada instituição, empresa, é uma, com a sua cultura, com seus valores, com o seu modo de trabalho, era esperado, e é esperado assim ainda, que algumas tenham mais facilidades do que outras. Então, algumas empresas ainda estão resistentes a esse modelo de trabalho. Então, para alguns foi mais a fórceps, para outras o caminho já sinalizava esse contexto virtual, então foi mais tranquilo, mesmo que às pressas. Então, a gente não precisa mais olhar para a vida que a gente tinha antes, porque, não sei vocês, para mim parece tão distante. 2009 ficou tão distante, 2019 ficou tão distante do que é hoje, que parece que já é uma outra realidade. Então, já não combina mais a gente falar desse modelo do passado, por mais que tenhamos saudades de que algumas coisas eram mais fáceis do que outras hoje, institucionalmente falando, né? Claro que eu não estou abrindo muito leque e estou deixando um pouco a coisa da doença em si do lado de fora, para a gente não talvez dificultar ainda mais essa reflexão. Então, eu estou propondo mesmo um recorte institucional para pensar que as empresas também, assim como as pessoas, né, que compõem essa organização, todos nós temos dificuldades e particularidades, e algumas empresas foram mais fáceis do que outras, estão conseguindo trabalhar de forma mais fácil nesse novo cenário. E aqui a proposta desse encontro é mais uma troca com o objetivo de falar o que normalmente a gente não fala. Então, estigmas. Então, por exemplo, saúde mental ou cuidados emocionais para empresas sempre foi um assunto meio espinhoso.
aquele que a gente deixa debaixo do tapete e olha só quando a gente precisa. Mas e agora? E agora, quando tudo mudou e quando a gente percebeu que o que é emocional influencia e muito na qualidade do trabalho, quando a gente percebe, por exemplo, que esse tudo junto e misturado para algumas pessoas é extremamente difícil e impacta diretamente também nesse trabalho, como é, por exemplo, agora para esse profissional de secretariado que não interage diretamente com o seu gestor, então é uma interação que não é física, mas que acontece também da mesma forma que acontecia antes. Então, também é uma pergunta aqui para a gente conversar depois. Então, a ideia do nosso encontro é pensar nisso que aconteceu enquanto rotina profissional, que invadiu, sim, o nosso âmbito pessoal, e falar e de ser um espaço para falar também desses estigmas. O que tem dificultado, principalmente para cada um, nesse novo contexto e nesse novo cenário, e que a gente espera, de repente, para o próximo ano, ou para os próximos anos, ou nessa retomada presencial aos escritórios. Então, a proposta aqui, e que eu trouxe aqui, é para a gente conjugar um pouco e para falar um pouquinho do que está guardado. Então, a ideia é pegar um café e bater aquele papo que a gente normalmente faria na copa ou nos corredores, que é uma coisa mais informal, mas que traria o que hoje a gente dificilmente tem, que é essa proximidade e de se reconhecer no outro. Então, a gente perdeu, trabalhando em casa, a gente perdeu o que a gente tinha e que era muitas vezes essa válvula de escape, principalmente para o profissional do secretariado, que era aquela coisa de ter uma rotina extremamente complexa, corrida, cheia de imprevistos e cheia de contratempos, e ao mesmo tempo de uma exigência muito alta, mas que às vezes acontecia pequenas válvulas de escape em que era possível sorrir ou desabafar ou xingar, e eram esses pequenos momentos que davam aquele alívio, falar, ok, agora eu posso voltar para aquilo que estava me trazendo preocupação ou que estava me trazendo exigências. Então, a gente perdeu esses respiros. Então, o meu convite é exatamente esse, que a gente possa ter esses respiros, agora que faltam 5 minutos para 6, e vamos aproveitar esse momento de troca para, de fato, conversar. Então, quem que é essa, então, que os fala, e quem é essa que propõe, então, esse encontro? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Denise dos Santos, e eu falo de uma rotina do profissional de secretariado, porque eu fui, por muito tempo, também secretária executiva em grandes multinacionais. Então, eu comecei através do técnico de secretariado, então, super novinha. Eu fiz o bacharelado e fiz algumas pós-graduações dentro dessa profissão e dessa atuação. Então, quando eu falo que eu conheço a rotina e que ela é cheia de altos e baixos, é de um lugar vivido. Então, eu conheci a Melissa Hoffman, por exemplo, quando ela participou de um processo seletivo para minha substituição, em 2019. Então, em 2019, aquele que ficou há muito tempo atrás, parece uma eternidade, mas não, eu fiz a minha transição de carreira, depois de mais de 16 anos
atuando como secretária executiva. Hoje, eu me dedico exclusivamente ao atendimento clínico, né, de consultório, como psicanalista, e eu trago, principalmente no contexto que a gente vive hoje, eu tenho o desafio aí, já que eu gosto tanto de trabalhar com empresas, eu trago o desafio de implementar e de mostrar um pouco do conceito da saúde mental nas empresas. Então, de tanto acompanhar ao longo de mais de uma década, as pressões exigidas, não só pelos executivos, mas também por toda a organização em si, acho que que é cada vez mais importante olharmos para o conceito de saúde, para o conceito do emocional nas empresas. Então, mais do que nunca, eu levanto a bandeira de que não dá mais para a gente tratar o tema como um estigma ou debaixo do tapete, fingindo que ele não existe. Então, a tendência e o prognóstico para o Covid talvez não seja o dos mais promissores. Então, alguns estudiosos já dizem que a quarta onda do Covid, ela é emocional, porque eu tenho alguns palpites, são baseadas nos estudos que hoje estão sendo feitos, mas também é um palpite feito do que eu tenho ouvido no meu trabalho no consultório. Então, um desses palpites é que a gente vai ter que começar a nomear o que a gente sentiu ou omitiu em termos de sentimento durante esse período. E eu falo disso porque tudo indica que a gente vai ter nos próximos anos uma clínica de luto, porque a gente não tem podido simbolizar essas perdas que a gente está presenciando hoje. Então, pela ausência dos rituais, que o ritual significa também despedida, então a gente não está podendo fazer isso, então tudo indica que nos próximos anos a gente vai precisar olhar para tudo isso que aconteceu nesses anos, né? Lembrando que o Brasil está experienciando uma pandemia um pouco mais prolongada se comparada com outros países, como Estados Unidos e alguns da Europa. Então, para nós, brasileiros, também temos particularidades diferentes. Então, essa introdução, e para quem não me conhece, fica aqui, então, registrado que eu falo desse lugar vivido e que eu tenho certa paixão pelo secretariado, por perceber e por considerar a atuação e a profissão como uma área muito correlata. E eu sempre brinquei que a secretária é aquela que tudo sabe e nada vê. Então, ao mesmo tempo que a gente e que o profissional tem acesso a um número muito grande de informação, ao mesmo tempo não é especialista em assunto nenhum. E isso significa dizer que a gente tem um papel simbólico que é ambivalente. E a ambivalência é uma emoção, um sentimento que eu sempre ouvi das secretárias. Por exemplo, ao mesmo tempo que a gente... vocês perceberam que eu estou me reconhecendo, me nomeando ainda como secretária, mas vamos deixar assim, então. Ao mesmo tempo que a gente tem acesso a um número grande de informações, nós não somos especialistas e não pertencemos a nenhuma área específica.
Algumas secretárias, por exemplo, não se reconhecem como parte de um todo. Então, algumas acham bom esse papel amplo e a outras acham péssimo. Então, eu escutei muito durante as minhas estadias em empresas grandes, em que tinham muitas secretárias, esse papel conflitante, ambivalência, e que é tão próprio de nós, humanos, né? Não é característica única da secretária, mas a ambivalência é algo que acontece em todos nós. E que bom que isso é assim. Então, é parte também do nosso caminho enquanto profissional de secretariado perceber essa ambivalência trabalhando remotamente, tão longe dos escritórios, né? Então, significa olhar os dois lados dessa mesma história. Enquanto para algumas e para alguns, trabalhar remoto, virtual, à distância é extremamente difícil, tantos outros profissionais acharam bárbaro. Então, a gente nunca vai ter, e que bom que é assim, uma unanimidade. Então, a ambivalência que nos marca no sentido de cada um é um e cada um tem particularidades que nos definem. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui uma frase que marca exatamente o que a gente está vivendo hoje. Talvez a grande parte das pessoas ainda não tinha se deparado o quanto nós somos marcados, enquanto seres humanos, pela falta e por algo que é muito característico da vida, que é a falta de certezas. Então, a pandemia trouxe para nós, e para algumas pessoas mais e para outras menos, mas trouxe uma característica muito importante. Então, num dia, estávamos nós todos trabalhando numa vida normal, né? Normal, agora é entre aspas, mas numa vida já esperada, previsível, de rotina profissional, de carga horária, de tentar conciliar, então, a vida profissional e a pessoal, de estudos. Então, nós vivíamos, bem ou mal, reclamando ou não, se estressando ou não, mas vivíamos dentro de um contexto que já era, no mínimo, acostumado, né? Então, nós já estávamos acostumados naquela rotina. Então, o Covid, se não me engano, já estava circulando aí no país, no mundo, e provavelmente no Brasil também, mas desde o final de 2019, né? Outubro, na China, novembro, alguma coisa na Europa. E aqui no Brasil rolou o carnaval. E eu lembro que a última vez que eu trabalhei presencialmente no consultório foi no dia 17 de março. Eu lembro porque foi marcante. Então, vamos estipular essa data como uma data emblemática. Então, até março, a nossa vida era aparentemente dentro daquilo que a gente esperava. Então, eu estava lá, vivendo, saindo para trabalhar, voltando, estudando, minimamente tentando planejar, né? Fazendo um planejamento para daqui um mês, para daqui 2, daqui 6, daqui um ano. O secretariado é, de fato, marcado por uma posição que precisa antever as coisas, então a rotina profissional é de se precaver, né? Então, é tentar minimizar os imprevistos e os contratempos. Então, em março,
se eu estivesse trabalhando naquela ocasião como secretária, eu já estava pensando na agenda de maio, né? Então, a minha agenda de abril, a agenda do meu diretor, dos meus gerentes, normalmente já estaria mais ou menos planejada para abril. Maio, a gente já estava tentando negociar alguma coisa, já estava tentando fazer evento em junho. Então, o profissional secretariado sempre está olhando para frente. Só que aí aconteceu a pandemia. E aí foi 1, 2, 3 valendo e já. E as empresas, e muito mais do que as empresas, as pessoas se depararam com algo muito importante, que é essa coisa da vida como o imprevisto, o improviso, a insegurança, a impossibilidade dos planos, do controlado. Então, eu trouxe essa frase para simbolizar que a única certeza que temos, enquanto humanos, é que caminhamos para a morte. Caminhamos para o inorgânico, né? Então, falando em termos biológicos, o nosso corpo caminha por uma deteriorização, por uma inorganicidade, e esse é o destino de todos nós. O que fazemos nesse interim entre nascer e morrer, aí depende um pouco, ou grande parte, das nossas escolhas, dos caminhos que fizemos, do que desejamos, do que repetimos. Então, apesar de ser um destino já determinado, muita coisa pode acontecer nesse meio tempo e nesse interim. E a pandemia reforça tudo isso, né? Então, é mais difícil para algumas pessoas, porque é se deparar com esse 1, 2, 3 valendo, de que nem tudo pode ser controlado. Então, a gente percebe que pouco sabemos, e quanto mais a gente estuda, mais percebemos que pouco sabemos, para no final de tudo isso, e a gente sempre olha para a vida sobre uma perspectiva de que existe um retrovisor, então eu sempre consigo olhar para o retrovisor, para o que passou, mas tendo o benefício de uma retroatividade. Então, quando eu falo que 2019 ficou muito distante do que é hoje, eu falo sobre uma perspectiva positiva, acho, que é conseguir olhar de uma forma retroativa, comparando o que aconteceu em 2019 com o que está acontecendo agora. Não sei se vocês lembram, mas 2019 todo mundo brincava de que era um ano ruim. Teve vários memes, né, na sociedade de que 2019 tinha que acabar logo porque muita coisa estranha, diferente ou ruim tinha acontecido naquele ano. A gente só sabe hoje, em 2021, que 2019 não foi tão ruim assim, porque a gente consegue comparar um ano com o outro. Então, as coisas, ou a perspectiva que a gente tem do que a gente vive, ela só acontece de forma retroativa. Então, o que você viveu no passado sempre tem uma possibilidade de mudança, porque você tem esse olhar retroativo. 2019 foi um ano fantástico se comparado a 2020, e talvez 2020 tenha sido um ano não tão ruim se comparado a 2021, ainda não sei, porque o ano ainda não acabou. Então, a gente só vai descobrir e fazer essa comparação com este olhar retroativo nos últimos 5 minutos, que a gente vai tentar entender o que de fato aconteceu e o que
aconteceu em termos de afeto, o que aconteceu conosco durante aquele determinado período, com esse olhar retroativo. E isso, numa tentativa sempre de tentar ficar satisfeito com o que pôde fazer com as situações que aconteceram ou disso que aconteceu conosco. Então, é sempre sobre esse olhar, e a gente, né, procura manter esse olhar de primeiro acolher o que dá para ser feito, o que você pôde fazer com tudo que está acontecendo, e também o que, no frigir dos ovos, o que deu para salvar. E eu coloquei isso especialmente porque, tendo esse olhar, né, de lugar vivido, eu tenho a percepção, pelo menos eu já fui assim, que o profissional de secretariado, além de ser uma posição em que é muito cobrado, né, que exigem muito de performance desse profissional, do outro lado, existe também muita cobrança. Então, a própria secretária também tem essa relação consigo de se cobrar, né? De performar, de entregar. Então, além da cobrança externa, existe também muito a interna. Então, e agora? Em que tudo mudou, em que trabalhar, às vezes, às 12 horas em que se trabalhava antes, dentro do escritório, na rotina do tudo junto e misturado, já não é tão possível assim. Então, o que a gente pode, o que pode ser feito com essa realidade e disso que foi, não indiretamente, mas acho que diretamente imposto à rotina de todo mundo e especialmente do secretariado. O que acontece com o que vai acontecer nos próximos anos, como eu disse, eu tenho palpites, não tenho certezas, ninguém tem certezas, especialmente hoje, em que a gente está vivendo, né, a situação no aqui e agora. Então, tudo que a gente pode dizer hoje fica velho muito rápido, né? Porque a gente está experienciando as coisas, estudos estão sendo feitos. Então, tudo que a gente se fala hoje sobre essa realidade é facilmente desatualizado, porque as coisas vão acontecendo, as pessoas vão estudando e vão olhando pontos de vista que não eram olhados tão facilmente num primeiro momento. E eu tenho um palpite, olhando especialmente para o secretariado, que é, num futuro, acho que não tão distante, eu digo no segundo semestre, talvez, ou no primeiro semestre de 2022, que é uma tentativa de correr atrás do tempo perdido. Então, no ano passado, eu tive amigas secretárias que tiveram um contrato de trabalho suspenso, outras que foram desligadas e que estão procurando emprego. Então, vi amigas tendo job description revistos, então quem atendia um diretor ou dois atende mais, para tentar, então, melhorar um pouco os custos fixos da empresa com folha de pagamento, por exemplo. Então, eu tenho um palpite de mais ou menos onde acontece lá o planejamento estratégico das empresas, algumas depende muito do se é, né, o país de origem dessa empresa, mas setembro, outubro, segundo semestre de 2021, palpite meu esse de que haverá uma corrida e uma tentativa de tentar recuperar o tempo perdido, seja em negócios,
seja no planejamento estratégico, seja em vendas, em números, e isso diretamente, quase que 100% de certeza afirmar, que vai, obviamente, impactar não só os diretores, mas essas pessoas que suportam, né, que dão suporte para esse grupo diretor. E aí, caros profissionais que me escutam agora, vocês estão diretamente nessa linha de frente, e o meu palpite é que vai ter muito trabalho na tentativa de tentar aplacar, diminuir, minimizar esse tempo que a gente ficou de stand-by, esperando que as coisas, o cenário socioeconômico melhorasse. Então, se vocês estão trabalhando absurdamente hoje no home office, meu palpite é que os próximos meses serão de muito trabalho também. E não só para os gerentes, diretores, vice-presidentes, presidentes, mas para a linha de frente que está diretamente envolvido com esses gestores. E aqui eu falo diretamente para o profissional de secretariado. E como tudo isso pode influenciar, mais uma vez, esse trabalho, mais uma vez esse estigma, mais uma vez isso que a gente sente enquanto sentimento, enquanto estafa física, como estafa mental, estresse do trabalho e aí por diante. E muita coisa aconteceu, né? Então, mais uma vez, a gente tem um Brasil, né, um país em que está experienciando uma pandemia um pouco mais prolongada do que outros lugares, por vários motivos. Eu não preciso sinalizar aqui quais são, mas estamos aí quase um ano e meio, né, para quem consegue trabalhar em casa. Nós estamos todo esse tempo falando de distanciamento social. E assim, ao mesmo tempo que a gente teve uma flexibilidade desse trabalho, do outro lado, pensando também na ambivalência, a gente tem cansaço, mudança na forma de enxergar esse trabalho, e aí a gente tem o humor como válvula de escape para tentar aplacar, ou para tentar nomear, ou para tentar mostrar aquilo que a gente está vivendo agora. Então, esses memes são clássicos e já circularam bastante no ano passado e nesse ano, e eu trago aqui, né, uma forma de brincadeira, mas de fato para a gente pensar em um ano, enquanto a gente está numa vida que é mais indoor, que é mais dentro do que fora, o quanto a gente não se cobrou, né, uma perfeição, um controle que hoje fica mais fácil perceber que não existe. Então, em um ano, quem não trabalhou de pijama ou de moletom, que atire a primeira pedra. Então, talvez tenha sido também uma forma de flexibilizar um pouco esse trabalho do profissional de secretariado, que é muitas vezes exigente em performance, em postura, em entrega, em o perfeito e também na responsabilidade que o profissional tem de tentar antever o que vai acontecer daqui 1 mês, 2, e tentar planejar para minimizar os contratempos. Só que não, né? É cada vez mais difícil prever o que vai acontecer num segundo semestre, por exemplo. Braz, pega ela aqui. Então, tudo isso
é de fato, e eu deixei algumas reflexões aqui importantes para pensarmos em muito mais do que isso para a gente conversar, e eu trouxe alguns significantes que representam muito esse período, que é o luto, o medo, a nossa relação com o trabalho, a insegurança, a solidão, e tudo isso para convidá-las, são 8h20 agora, 18h20 agora, para a gente conversar um pouquinho, que eu quero ouvi-las, quero perceber, eu quero que vocês falem, não, claro que de forma voluntária, nada imposta, para a gente trocar uma ideia, para saber o que vocês estão percebendo e sentindo desse momento tão especial e, mais do que isso, inédito. Então, como é ser profissional de secretariado nessa estreia de não saber ou de não controlar o médio prazo? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como tem sido esses últimos meses. E aí fiquem à vontade para perguntar, ou para fazer um depoimento, ou para trazer algo que vocês têm vivenciado, para a gente trocar uma ideia. Então, aqui o propósito é de convite. Pode abrir a câmera ou não. Pode escrever no chat, pode abrir o microfone, mas vamos aproveitar esse período para a gente conversar e para, ao menos, a gente usar esse espaço como aquele simbólico do cafezinho na copa, de conversar, trocar ideia e reclamar, se assim for, se for o desejo de vocês, por que não? Então, vamos lá. Quem quer conversar, quem quer falar alguma coisa, eu deixo aberto a apresentação ou eu saio, o que vocês sugerem, Francisco? Denise, eu sugiro você tirar a apresentação, acho que fica até mais fácil para o pessoal te ver. A gente teve alguns comentários aqui no chat enquanto você estava falando, então eu vou ler alguns por enquanto, e se alguém quiser falar mesmo, só levantar a mão, abrir o microfone, que a gente vai falando. Agora que eu parei, eu consigo ler. Ah, ótimo. Gui, enquanto você lê aí, eu vou falar um pouquinho. Denise, essa questão que você colocou aí da atenção, você agora no final falou do café. O café está quase impossível nós tomarmos. Por quê? Por incrível que pareça, você no escritório, por exemplo, lá na Henkel, tudo é ambiente aberto, né? Open. Então, mas está todo mundo muito perto. Então, quando você fala assim, pessoal, vou lá tomar um cafezinho, você vai e realmente, você para 5 minutinhos, você encontra alguém, você bate um papo, né? Você cumprimenta, você recebe um sorriso, enfim. Agora, em casa, o que muda? Você é chamado por todos os meios. Então, assim, você falou do e-mail. O e-mail é uma comunicação de espera, assim. Só que a pessoa te manda um e-mail e se você não responde de volta, aí te chama aqui no Teams, daqui a pouco te manda um WhatsApp, depois te liga. Então, assim, tem horas que tem alguém te chamando no Teams, você já está falando com alguém aqui com headset e fica recebendo no WhatsApp. Então, é uma tensão muito grande. E, além disso, quando você está no escritório, você pega o seu ticket, vou almoçar. Agora, ou você se organiza, eu estou falando assim por mim, à noite, né, quando você vai preparar alguma coisa e já deixa alguma coisa adiantada para o dia seguinte, ou se você não bloquear um espaço na sua agenda para você na hora do almoço, você parar um pouquinho, nem que seja 30 minutos, você simplesmente vai direto e acaba com a sua saúde. Porque tem mais um ponto, a parte da ergonomia, né? Você em casa, você não tem 100% dos equipamentos ergonômicos que você tem no escritório. Sim. Então, e a sua tendência, quando você senta, é você ir direto. Então, a tensão acaba aumentando porque você fica sem o convívio social, né? Que você não tem. Todo mundo está com medo de todo mundo, praticamente é essa a realidade que nós vivemos. Quando você sai de máscara e pedindo a Deus para não encontrar ninguém.
Né? Internamente isso te faz muito mal, porque você também tem notícias de pessoas amigas, tanto de trabalho quanto da família, que estão numa situação, às vezes, né, de doença, você não pode visitar, você se sente impotente. Você, por mais religioso que você seja, independente da religião, você fala assim, meu Deus, eu sou uma pessoa cristã e você não pode estender a mão, você não pode visitar, você não... Né? Então, assim, nós ficamos muito na tecnologia mesmo, porque a pandemia te exigiu isso, né? Então, quando você fala, não vai mais ter essa volta, não vai mais ter essa volta mesmo que era. Porque, pelo menos assim, a cada dia é um dia de maior reflexão, Sim. né? E eu acredito que nós, assim, né, quando nós voltarmos ao escritório, não vamos falar normalidade, porque não dá para usar esse termo. Eu acho que eu não gosto desse termo. Eu falo assim, quando nós voltarmos ao escritório, eu acho que todos nós voltaremos diferentes. Não vale a pena colocar se é melhor ou pior, não é esse o ponto. Mas voltaremos diferentes de alguma forma, porque eu acho que cada um de nós está tendo um aprendizado, né? Durante esse período todo aí de reclusão, né? Sim. E... Rita, sabe que eu fui no banco, segunda-feira, eu fui no banco da região que era o escritório, né? Lá em Pinheiros. E foi uma saída, assim, necessária, depois de 40 dias dentro de casa. Eu exclusivamente precisei ficar em casa por 40 dias, porque minha avó, de 94 anos, estava na minha casa, porque o marido da cuidadora dela faleceu de Covid. Então, a gente precisou, de fato, ficar meio ilhado. Uhum. E eu fui de metrô e sentada, né, no metrô, uma garota encostou aqui em mim, que ela estava vazio, mas não sei por que ela quis ficar encostada em mim. Uhum. E é estranho no sentido, e esse diferente, né, de retorno ao escritório, também não gosto da palavra normal. Quando eu uso normal, eu sempre uso aspas, porque para mim esse retorno é muito mais da diferença do que da normalidade. E é diferente no sentido de não considerar mais normal alguém encostar em mim. Exato. Eu achei, no mínimo, estranho. É muito louco. Eu olhei assim, eu falei, gente, mas por que razão, num vagão vazio, esta criatura está grudada no meu ombro? Então a gente perdeu. Não é mais normal esse contrato físico que nós tínhamos até tudo isso acontecer. Então, e vai acontecer grandes estranhamentos neste retorno do escritório, porque algo deixou de ser normal ou natural ou essencial para nós. A nossa relação ou o jeito da gente se relacionar com as pessoas mudou. E é muito louco isso. Com as pessoas e com os fatos, né? Porque quando você colocou esse ponto aí da clínica do luto, as famílias enlutadas, por exemplo, eu perdi uma pessoa da família no início da pandemia, né? Os médicos não sabiam ainda como agir. Bom, então, tivemos esse trauma familiar bem no começo. Então, esse vírus, ele te tira a dignidade da despedida, né? Então, quando você colocou essa questão do luto, realmente, assim, nós aqui na família combinamos isso. O dia que puder haver o reencontro, nós vamos nos encontrar para podermos fazer uma oração juntos, entendeu? Porque nós não tivemos o direito de fazer isso. Sim, então algo nos é imposto, inclusive a impossibilidade da despedida. E os rituais cumprem um papel simbólico muito importante. Então, o luto é muito importante. Antes da gente entrar aqui online, eu estava vendo no Instagram um comentário
falando da morte do ator, né, do Paulo Gustavo ontem, de que a gente está vivendo um luto coletivo, né, da pessoa que ele foi e da obra que ele deixou. Então, talvez, mais uma vez, uma especulação e um palpite, já que aconteceu tão recente, talvez essa morte que seja para nós coletiva, esse luto coletivo seja necessário para algumas pessoas darem importância para a doença, para a gente conseguir falar sobre isso, para a gente nomear, para a gente criar rituais de despedida, para chorar, para não normalizar essa morte de muitas pessoas. Então, esses símbolos e eleger esse caminho simbólico é muito importante e será muito importante para os próximos meses, anos, principalmente para a gente lidar com esses estranhos que cada um vai trazer, né? Eu trouxe a menina que grudou em mim no metrô, eu falei, gente, mas por quê? Então, cada um vai trazer um estranho diferente. E nomear, olhar para tudo isso, e principalmente para o profissional do secretariado, né? É lidar com esse plus do trabalho. Então, eu falo que a gente vive hoje um cenário extremamente ansioso. E é ansioso essa coisa de não aguardar uma resposta. Eu preciso da resposta imediata. Se eu não tenho de forma imediata, eu vou procurar caminhos, ferramentas para que essa resposta venha cada vez mais rápido. Então, o que isso significa para a empresa, para a instituição? É insegurança ao fazer essa gestão remota? É de fato ansiedade? É de fato preciso de fato uma resposta rápida para fazer determinada coisa, ou sou eu que estou de fato ansioso? Então, esses estranhos ou esses sentimentos vão aparecer com mais intensidade, não só nesse trabalho agora, mas para os próximos meses. E tem uma coisa interessante que você falou, Rita. Eu fiz uma live recente com uma arquiteta e a gente falou exatamente essa coisa da ergonomia. O benefício de se trabalhar no escritório é que a gente chega 8 horas, 9 horas, sei lá, a hora que começa o expediente, e previamente alguém já pensou do nosso bem-estar. Então a gente senta, onde a última empresa que eu trabalhei não tinha lugar marcado, inclusive para secretárias, era aberto, tipo pool, assim. Mas você chegava, pegava o seu computador, tirava lá do escaninho, né, do armário, montava a sua estação de trabalho, mas minimamente alguém já pensou na cadeira ideal, no suporte do computador, no mouse, já pensou também num sistema que é ideal para aquele tipo de rede, de internet mesmo. Então, já tem todo um ambiente propício para que você trabalhe da melhor forma possível. Algumas empresas, claro, têm um cuidado maior, outras conseguem fazer o que dá, mas minimamente esse cuidado ainda é melhor do que trabalhar em casa, principalmente porque esse 1, 2, 3 valendo aconteceu tão rápido que a gente fez ou trabalhou como dava. Então, eu tenho amigas que ficaram alguns meses trabalhando na cama ou na sala de jantar, porque não tinha um lugar adequado, nem uma mesa, nem uma cadeira própria para esse trabalho. E isso, num espaço longo de tempo, vai aparecendo uma dorzinha, uma tendinite, uma hérnia, que já não doía tanto, mas de sentar tantas horas da forma incorreta começa a doer. Então, trabalhar em casa significa também
que esse cuidado de ergonomia que alguém pensava em você, você precisa começar a pensar. Porque senão, num longo prazo, você vai conseguir perceber que o corpo vai dando sinais de dores, de cansaço, de irritabilidade. Então, o que antes era delegado ou era responsabilidade dessa empresa, passa a ser também um cuidado que você precisa ter. Então... A gente teve alguns comentários aqui no chat, tem até uma pergunta, enquanto vocês estavam comentando sobre as relações sociais que a Erika mandou. Ela comentou: eu percebo essa falta de previsibilidade como consequência da pandemia e não especificamente do home office. Você mencionou que não voltaremos aos padrões pré-pandemia. Na sua opinião, o home office é saudável ou sustentável em longo prazo no que se refere às relações sociais e humanas? Vou responder de trás para frente. Nós somos bichos sociais. Então, o ser humano, ele é social. Então, ele interage com o interno e com o externo. Então, isso acontece o tempo todo. Nas relações familiares, no trabalho, com amigos. Então, a resposta de que ficaremos exclusivamente num home office, assim, eterno, acho que não. Não seria sustentável em termos de relacionamento humano, porque nós precisamos de contato, um período eterno nesse modelo. Especialmente no Brasil, tá? Nos Estados Unidos eu acho que é mais fácil, porque a cultura já está meio preparada para isso, né? Então, eles são mais distantes, o tipo de relacionamento que eles têm, essa troca é diferente, então ajuda o trabalho em casa. No Brasil, não, nós somos mais calorosos, nós gostamos de abraço e etc e tal, então, não. Tudo indica que não. E aí, você me perguntou se tem benefício, se não tem, se é fácil, se não é, se é para todo mundo ou não. Aí eu falo que depende muito das particularidades de cada um. Então, numa cidade como São Paulo, por exemplo, em que a gente demora muito tempo nesse deslocamento, eu digo, por experiência própria, que eu estou mais no interior e nas extremidades do que na capital, eu digo que se hoje me oferecessem um modelo como secretária, em que eu tivesse a oportunidade ou a possibilidade de ir para o escritório 3 vezes na semana e ficar 2 em casa, eu ia achar bárbaro. Então, acho que o caminho é mais um modelo, o que eles estão chamando de híbrido, talvez, que é essa mistura do presencial com o virtual. Setores mais tecnológicos ou a tecnologia em si apontam que a gente acelerou 10 anos em um, então muita coisa em termos de tecnologia também mudou, o que tem ajudado também essa interação do trabalho remoto. Mas, mais uma vez, né, tem muito da particularidade de cada um. Tem pessoas que eu escuto que odiaram esse período do trabalho remoto, enquanto para alguns foi muito benéficos. Eu, particularmente, consegui fazer mais exercício, coisa que eu não fazia e não faria antes numa rotina que eu tinha. Então, eu tento. Eu gosto de pensar que eu faço do limão uma limonada. Então, eu gosto de pensar que, já que eu estou em casa, eu tenho
consigo acordar no horário que eu acordava, mas em vez de pegar um ônibus e um metrô, por exemplo, ou dirigir 1 hora para chegar no meu trabalho, eu consigo fazer uma caminhada de 45 minutos. Então, para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras não, porque o contexto social ou familiar não ajuda muito. Então, não vejo como um determinismo e uma coisa eterna, mas eu acho que para algumas instituições e para algumas pessoas pode ser sim um bom caminho. Ótimo. A gente, aqui não é especialmente uma pergunta, mas é um comentário em relação ao que você comentou, acho que bem no início da sua apresentação, em relação à relação assistente-chefe, né? Então, a Eu vi Nádia... essa, da Nádia. Isso, que comentou que se torna um desafio, né? Pois antes bastava entrar na sala, convidar para o almoço, e hoje temos que batalhar por um espaço na agenda, ainda assim, tudo cronometrado e listado para evitar esquecer de algo a ser comentado. Então, essa relação mudou muito, acho que para todos, né? Sim, sim. Mais uma vez, a gente vai falar de rituais, né? Eu, por exemplo, com o último diretor que eu trabalhei, ele tinha o hábito, né? O modo que ele trabalhava era de despachar, né? Então, todo começo de dia, ele tinha sala ainda, né, naquele momento, então todo começo de dia, o começo do dia era de fato aquela conversa em que a gente despachava os assuntos, via as prioridades, assinava documento, aprovava as coisas no sistema, então tinham todos aqueles lembretes. E para mim, enquanto secretária, um dia anterior, eu tinha a tarefa, eu tinha o cuidado de planejar como seria esse meu encontro com o meu chefe. Então, eu ia lá, pegava todos os documentos que precisava, listava todos os follow-ups. Então, também era um ritual nosso, né? Então, era ritual nosso, enquanto pessoas que trabalham próximos, né? Como parceria, era ritual nosso ter esse tempo já planejado na agenda para conversar, para trocar, para alinhar expectativa, para definir, então, quais eram as prioridades. E eu tenho ouvido de colegas minhas, de amigas minhas, de que isso acabou. Que hoje, de fato, é esse batalhar para que exista uma brecha, uma lacuna, um espaço para que essa troca aconteça. E aí, falando no que a Rita trouxe, pensando aqui agora no que a Nádia comentou, grande parte de talvez ter várias demandas acontecendo ao mesmo tempo, então um e-mail, aí depois um Teams, depois um WhatsApp, essa coisa de demandas múltiplas, eu penso também agora que pode ser um reflexo dessa ausência desse ritual, desse encontro, porque enquanto você tinha tempo organizado para trocar, agora me parece que as coisas acontecem meio atropeladas, né? Então, antes era planejado e agora é nos 45 do segundo tempo para apagar um incêndio. Então, complexo também essa relação, né? Como mudou. Sim, com certeza. Até o que você estava comentando, Denise, em relação a ficar, por exemplo, 3 dias no escritório, 2 dias em casa, ou ter essa rotina um pouco mais híbrida, até as possibilidades que o home office trouxe. A Bianca deixou um comentário aqui. Bianca, eu estou vendo que está com sua câmera aberta. Você quer fazer o seu comentário em alto mesmo? Prefere que eu leia? Não? Eu vou ler, então. Ela mandou aqui, dia 17/3/2020, também foi o dia D para mim, vamos para casa e após um período de adaptação, o home office é uma bênção para minha rotina familiar. Trouxe uma qualidade de vida que eu não tinha, busquei manter uma rotina de horários, me investir para o trabalho, até para a autoestima, pois nos tornamos aquilo que produzimos em pensamentos e atitudes e comportamento. Então, evitei trabalhar de pijama, por exemplo. Nossa empresa pensa em manter um modelo híbrido para o futuro em nível mundial, pois percebeu vantagens,
principalmente de pessoas mais felizes e produtivas estando em casa. Então, acho que é muito o que você comentou, né? Que essa necessidade de ter o contato social é importante, mas o modelo que a gente tinha antes da pandemia não volta como ele existia, né? Não volta mais. Sim. E imagino que não volta, porque nós não voltaremos iguais, né? Nós voltaremos diferentes, porque vamos olhar de forma diferente para essas relações. Eu vou ler aqui um comentário que eu estou vendo da Raquel Lima, que é não controlar. Como isso é difícil e como gera ansiedade. Essa mistura de papéis é terrível. No momento você está trabalhando, no outro atendendo as demandas do filho, preparando o almoço, saudades da divisão dos papéis. Ajudaria se as escolas voltassem, ajudaria muito. Realmente, né? Então, o fato também das crianças estarem em casa, então, nós tínhamos limites pré-determinados e eles eram determinados pela coisa física da coisa mesmo, né? Então, acordávamos, preparávamos um café, a gente arrumava a roupa, então a gente colocava o salto, a roupa social, né? Se assim fosse necessário, e deixávamos os filhos nas escolas, e ali marcava o início do dia. E essa marcação, ela ficou mais sutil, ficou mais tênue. Então, ficou quase invisível para algumas famílias. Então, isso gera também ansiedade, né? Porque é esse tudo junto misturado, essa bagunça da rotina do trabalho com a casa, que também tem influenciado bastante as nossas questões emocionais e como a gente está olhando para tudo isso. Então, como já falamos aqui, para algumas pessoas é mais fácil, para outras nem tanto. E as crianças em casa têm sido, sim, um desafio para muitas. E aí eu estou lendo aqui os próximos comentários de dificuldade para administrar o horário, almoço do filho, muito delivery, falta de previsibilidade como consequência da pandemia e não especificamente do home office, verdade. Então, a gente está num cenário de biossegurança que é totalmente imprevisível. Na minha opinião, home office saudável ou sustentável, eu já respondi. Aqui a Magali falando da filha de 14 anos. Não é estranho ver as pessoas assim, juntas, sem máscara? Eu tenho uma amiga que tem um menininho de 1 ano e meio. E ele nasceu em dezembro, pouco antes desse mundo todo mudar. E você sabe, gente, que para ele é tão natural ver as pessoas de máscara? Então, quando a gente fala que o mundo vai mudar e esse retorno também vai ser diferente, porque os nossos olhos mudaram e os olhos das crianças também mudaram. Então, o fato de não estar indo para a escola também vai ser diferente no retorno. Essa estranheza de alguém grudado na gente no metrô, essa estranheza de ver alguém sem máscara. A Juliana falando da polarização, das interações. A Rita falou uma coisa do almoço. Eu adorava o almoço. Era o período que eu, tinha para, sei lá, contar uma piada, falar uma merda, dar risada, descontrair. Era um tempo de deixar um pouquinho os problemas da profissão de secretariado de lado. Então, a ausência desse tempo adequado de almoço também precisa ser levado em consideração para que a gente não adoeça trabalhando durante esse período, né? Já que a Rita bem pontuou que às vezes esse limite de almoço não é respeitado.
dia 17 de março, o dia D. E eu vou falar para vocês que, eu não sei vocês, mas o meu dia D foi o dia 17 de março. E como a gente tinha pouca informação, se a gente tem pouca informação hoje, imagine em março passado, né? Então, como a gente tinha pouca informação naquela época, eu ainda tinha esperança de que essa coisa de trabalhar em casa seria por pouco tempo, né? Então, vamos ficar em casa 2 semanas, né? Vamos ficar em casa. Aí, não, quarentena, 3 meses, 3 semanas, não, 4, 5 meses. Então, o dia D foi um dia fatídico também, acho que para cair a ficha de que o negócio é de fato sério e que o distanciamento social era necessário e que as coisas não retornariam como já foram, né? Estou tentando ler aqui todos os comentários. Raquel está falando que reclamou com o chefe sobre ter tempo na agenda dele e olhou para mim e disse: ué, mas quem cuida da minha agenda é você. Nunca mais faltou espaço para mim. A gente está terminando, faltam 8 minutos. Eu vou falar uma coisa, vou confidenciar uma coisa e vou falar um pouco da minha experiência clínica hoje. Que eu, como secretária, eu era extremamente carrasca comigo mesma. Então, eu tinha o receio, por exemplo, de falar não sei para o meu chefe, porque eu acreditava que eu não era paga para falar não sei. Então, eu era super dura comigo mesmo, super autocrítica, só que tinha uma coisa que eu era muito chata e que eu gostava muito, é que eu gostava, de fato, de conseguir não só ajudar os meus gestores, mas como controlar esse microambiente. Então, quando eu falo do controle, de que a gente não está num momento favorável para controlar tudo isso, eu digo de um lugar vivido, mais uma vez, de que eu gostava de ter as coisas minimamente num horizonte em que era possível enxergar. Então, como a Raquel Lima falou aqui, eu tinha espaço na agenda do meu chefe porque eu gostava de ter o meu espaço na agenda do meu chefe. Então, se todo dia nós tínhamos um ritual de despachar, era porque propositalmente eu deixava esse espaço para mim na agenda dele. Então, não sei se eu posso deixar isso como dica, como recomendação, mas apropiem-se do espaço que vocês têm, de fato, nessa agenda. Então, se existe falta de diálogo e de proximidade, desse ritual entre assistente e executivo, plantem, cavem, imponha até se for necessário, se vocês perceberem que isso está influenciando no modo de trabalho de vocês. Então, faço minhas as palavras do chefe da Raquel, e então cavem esse espaço e essa proximidade, principalmente agora. Acho que delimitar esse espaço através de um horário na agenda, que aparentemente é simples, mas a gente sabe que não é, talvez seja esse limite, essas paredes simbólicas que vocês precisam fazer para ajudar também um pouco na rotina, que a gente já sabe que é pesada. Então, talvez diminua a ansiedade de vocês e talvez um pouco deles também. A gente só vai saber testando. Então, como recomendação final, 4 minutos antes do horário previsto, se eu posso dar uma dica, é essa: apropiem-se do espaço que lhe cabe, né, como assistente, e
aproveitem, né, esse espaço, já que ele é seu, e se candidatem para a vaga da comissão. Gosto desses encontros. Isso mesmo. Eu recebi, por enquanto, 2 e-mails já de pessoas que participaram, mas, gente, fiquem à vontade, que nem eu comentei no começo, a gente está com essa vaga aberta no grupo diretor, que organiza junto com a Câmara esses eventos, então, manda um e-mail, eu deixei meu e-mail aqui no chat, vou mandar aqui de novo, mas mandem um e-mail para mim que a gente vai conversando com vocês, explicando como funciona, que vai ser um prazer ter a participação de vocês no grupo diretor e ajudar a gente a deixar os nossos eventos ainda melhores para vocês. E antes da gente finalizar, eu queria puxar, na verdade, um comentário que a Bianca fez no chat de abrirem as câmeras, porque eu sei que a rotina está muito corrida e faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, e antes a gente se via pessoalmente, né, todo mês na Câmara, nos eventos que a gente realizava. Então, eu queria pedir que quem puder, claro, que abra a sua câmera para a gente tirar uma foto desse encontro que a gente está realizando, para a gente fazer o post no LinkedIn e ter guardado esses eventos que a gente está realizando. Então, quem puder, por favor, vou dar mais uns minutinhos, tem o pessoal abrindo. Vamos Ô, passar Raquel, Denise, obrigada, Um viu? colega de trabalho aí, Raquel Lima. Oi, desculpa, quem que falou? Rita, Ai, que adorei seu colega de trabalho. Ai, você viu meu colega de trabalho? Peraí, gente, a gente tem que pentear o cabelo, se arrumar para foto. Prende o cabelo, passa o batom. Bom, hein, gente? Que bom ver vocês todas. Que bom, que alívio. Bianca, muito obrigada, hein? Vamos tirar uma foto. Obrigada a vocês, queridas. Ótimo. Todo mundo pronto? Vamos lá, então. Espera aí que são algumas páginas aqui do Zoom, então peço que vocês segurem o sorriso por um tempinho. Vamos lá, primeira página, então. Próxima. E a última agora. Pronto. Ótimo. Então, primeiro eu queria agradecer a Denise pela apresentação, pela conversa com as participantes, foi ótimo. Foi uma conversa muito necessária para esse momento que a gente está vivendo, né? Principalmente, acho que pelo fato até que você comentou, que a gente não tem uma previsão de quando esse momento vai acabar, de quando essa situação vai passar. Então, acho que quanto mais a gente falar sobre isso, deixar talvez um pouco desse medo que a gente esteja passando agora normalizado e conversar sobre esse assunto, melhor fica para todo mundo. Então, acho que foi uma conversa muito importante. E queria agradecer também a todos os participantes. Eu sei que a rotina de vocês é bem corrida, tem muita coisa acontecendo a todo momento, que nem a gente falou no evento hoje, mas queria agradecer muito a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai ter um próximo evento em junho, mais para o final do mês. Então, nas próximas 6 semanas, vocês vão ficar sabendo quem vai ser o palestrante, qual vai ser o tema que a gente vai abordar. E reforço o meu convite para quem tiver interesse em fazer parte do grupo diretor e ajudar a gente na organização dos eventos, com sugestões de palestrantes, temas. Fiquem à vontade para enviar um e-mail para mim, que a gente vai conversando e vai alinhando as possibilidades. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e um ótimo resto de semana para vocês. Obrigada, Denise. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Obrigada boa a noite. todas. Tchau, tchau. Tchau. Tudo de bom. Deus abençoe. Tchau, tchau.